Vamos conversar sobre o Plano Safra com quem desenhou o plano. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Quem está com ele no gabinete do ministro em Brasília é a nossa querida Basília Rodrigues. Basília, muito bem-vinda ao 360. Começa a entrevista para mim aí, querida. Oi, ministro, bem-vindo ao nosso jornal. Oi, Raquel Landim, muito boa tarde para todo mundo que está aí na sua audiência no 360. Ministro, muito obrigada. Olha, dia de anúncio de Plano Safra aqui em Brasília, dia de festa no Ministério da Agricultura. A gente vê aí o ministro com um sorriso de uma orelha a orelha, né, de uma ponta a outra. Ministro, são 364 bilhões de reais anunciados nesse Plano Safra 2023, 2024. Recurso para custeio, investimento, todo mundo quer saber. Como é que o governo conseguiu chegar a essa cifra de 364 bilhões de reais e se era isso que faltava para melhorar o relacionamento do governo Lula com o agro? Muito boa tarde. Boa tarde, Basília. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que nos assistem. Um dia muito feliz de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar ministro da Agricultura no lançamento do maior Plano Safra da história deste país. Eu que venho de uma família de produtores, que fui líder da classe, poder fazer o anúncio ao lado do presidente Lula, que para mim é uma referência, um homem muito sensível com a agropecuária brasileira, apesar das retóricas contrárias que tentaram colocar nele, mas que, passo a passo, dia a dia, desde o pós-eleição, nós estamos dizendo que para nós não interessa em quem votou, para nós não interessa a posição política de cada um. Isso é democracia. O que interessa é que agora todos aqueles homens e mulheres que querem o bem da agropecuária, que querem o agronegócio cada vez mais forte, terão as portas abertas para a gente construir políticas públicas mais efetivas e que garantam a continuidade desta competitividade, deste país que é um celeiro do mundo, terão as portas abertas. Isso está acontecendo na prática. É um plano safra recorde, que terá um complemento anunciado amanhã da agricultura familiar, e aí vão ter a magnitude do tamanho que é esse Plano Safra, que apesar das taxas de juros praticadas pelo Banco Central, não houve acréscimo de taxa de juros, houve inclusive algumas reduções, uma grande ampliação de recursos, direcionamento para custeio, para investimento, e tenho certeza que esse será mais um grande passo para a reaproximação definitiva do presidente Lula com a agropecuária brasileira. A gente está cheio de perguntas aqui para o senhor. Eu vou passar para minha colega no estúdio, Raquel Landim. Ministro, bem-vindo de novo. Ministro, por que essa divisão, lançamento de Plano Safra hoje, Plano Safra da Agricultura Familiar amanhã? O ministro Paulo Teixeira me disse ontem que é para valorizar as duas agriculturas, mas o que eu ouço na bancada no Congresso é que a agricultura é uma só. Ela é uma só ou ela é duas, ministro? Olha, a agropecuária, ela é uma só, a agricultura é uma só, mas ela tem as particularidades. As duas são competitivas, as duas geram boas rendas às famílias brasileiras, o alimento que vem para a nossa mesa, os excedentes da exportação. A diferença é que a agricultura familiar precisa da presença mais forte do Estado ao seu lado. Uma agricultura empresarial, esse produtor ele tem condição, a grande maioria deles, contratar um engenheiro agrônomo, contratar um técnico ou um engenheiro florestal para fazer a sua regularização ambiental. Já a agricultura familiar precisa que o Estado esteja ao seu lado, provendo serviços públicos mais efetivos para lhe garantir competitividade. Então, ter um lançamento exclusivo para a agricultura familiar é dar a este setor importante, que coloca o alimento na mesa dos produtores, a sua devida relevância. É um belo gesto do presidente Lula, mas que não há conflito. A soma dos dois é a agropecuária brasileira forte e valorizada. São 364 bilhões de reais, boa parte disso poderá sair como financiamento para o médio e grande produtor rural. Ainda tem um anúncio para os pequenos produtores,
setores, como o senhor disse, né, para que será feito pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário. Então, a gente está falando de quanto? Quando a gente junta aí todas as caixinhas da agricultura, também a familiar, quantos bilhões a mais virão? Em entrevista recente, eu até já ouvi o senhor dizendo que vão ser mais de 400 bilhões. Mas conta pra gente, são 364 do médio e do grande e quanto do pequeno? Quanto disso vai vir do governo? Eu ainda não posso, né, por óbvio, antecipar que é o grande anúncio do amigo Paulo Teixeira amanhã, mas posso levar a uma conclusão. O Plano Safra de 2022-2023, na totalidade, entre a agricultura familiar e a agricultura empresarial, foi de 340 bilhões. Só o da agricultura empresarial hoje foram de 364,200. Portanto, já é o maior da história e falta o grande anúncio da agricultura familiar. Eu posso dizer que vai passar de 400 bilhões de reais. O número nós vamos saber amanhã. Mais de 440 bilhões? Não sei. Amanhã nós vamos saber exatamente quanto é. Mas é um grande plano safra, um apoio maciço do governo, do presidente Lula, a determinação dele. Eu quero aqui agradecer ao esforço das equipes do ministro Haddad, da ministra Simone Tebet, dos outros ministérios, a nossa equipe do MAPA, do MDA, da comunicação, da Casa Civil, do Ministério do Trabalho, da ministra Marina Silva, porque é um plano safra, além de tudo, pelos números serem recordes. Além de tudo, ele tem um cerne que é na sustentabilidade, de premiar, não punir, premiar boas práticas, induzir para que os produtores avancem em práticas sustentáveis. Como disse a própria ministra Marina Silva, menos de 2% dos produtores insistem em desmatamento ilegal, de avanço sobre áreas de conservação ou reservas indígenas, menos de 2%. Então, nós temos que premiar todos os outros 98% que têm boas práticas, cada um do seu grau de boas práticas que está tendo. Então, é um início de um novo modelo do Plano Safra, que respeita as legislações trabalhistas, que premia as legislações trabalhistas, e nós vamos gradativamente implementando, então, a premiação para que nós chegamos na excelência da produção sustentável no Brasil e tornando-se um exemplo para o mundo. Não porque o mundo quer, mas porque nós queremos fazer bem feito. Raquel? Ministro, para a gente encerrar a nossa entrevista, e agradeço desde já a sua presença, o senhor fez uma crítica dura ao Banco Central no anúncio do Plano Safra. O senhor disse que o Banco Central precisa decidir se o Brasil vai crescer. E nós temos a informação de que no Conselho Monetário Nacional, o Banco Central está pensando, deve se posicionar contra os juros subsidiados do Plano Safra. É por isso a sua manifestação? Não, não é só por isso. Não é só por isso, mas é também por isso? Pedi licença ao presidente. Não é só por isso. Também por isso. Também por isso. Por ser contrário ao direcionamento de mais recursos do depósito à vista para financiar o Plano Safra, por ser contrário ao direcionamento de mais recursos da poupança rural para financiar o Plano Safra, por ser contrário ao aumento do direcionamento das LCAs para financiamento do Plano Safra. Tudo isso esses aumentos propostos pelo governo e questão fechada internamente por determinação do presidente Lula e cumprimento pelo ministro Haddad e ministra Simone Tebet, será cumprido esse aumento de direcionamento, para que nós sejamos indutor do crescimento da agropecuária e, consequentemente, da geração de empregos, da geração de oportunidades para os brasileiros. Os empregos não serão gerados só lá no campo, também na cidade, porque é lá na indústria que gera emprego para os homens e mulheres que produzem equipamentos, máquinas e insumos para a agropecuária brasileira. Além disso, tem a questão das taxas de juros. Não dá para o Brasil conviver com a taxa de juros de 13,75, quando as agências internacionais já mostram o Brasil caminhando a passos largos para voltar a ter grau de investimento. As taxas de juro futuro já indicam quedas sensíveis. A inflação controlada, um novo arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso Nacional, reforma tributária caminhando a passos largos. Ora, o que falta para o Banco Central ter a sensibilidade e ajudar com responsabilidade o crescimento da economia brasileira?
ele precisa vir prestar conta disso ao Senado Federal, que foi quem o sabatinou, foi onde ele fez os compromissos na sua sabatina e teve a aprovação para o Senado Federal. É papel do Senado, não tem nada de errado ele vir prestar conta, porque ele insiste nessa política que todos os brasileiros já entendem que está equivocado. Sobre a taxa de juros do Plano Safra, o governo atrelou uma redução, taxas mais atrativas a quem consiga seguir as regras ambientais, estar com o cadastro ambiental rural validado. Eu queria que o senhor explicasse isso, porque ficou ali uma dúvida. Como é que o governo vai conseguir operacionalizar isso? Como que o agricultor, o produtor rural vai conseguir confirmar que realmente está respeitando as regras ambientais, né, fazendo aí essa relação do homem e da natureza, para conseguir levar essa taxa de juros mais em conta? Ok, então, Basília, primeiro dizer que apesar de, entre o Plano Safra passado e este novo, ele foi construído passado com taxas básicas de juros de 12,75 e esse ano está 13,75. Por si só, já o Banco Central aumentou 1% a taxa de juros e nenhuma das linhas de crédito Plano Safra teve aumento de taxa de juros. Então, no mínimo, todo mundo ganhou 1% de taxa de juros, não subiu. Algumas linhas de crédito com sustentabilidade, médios produtores, tiveram redução, algumas de 2 pontos, outras de 1,5 ponto de taxa de juros ainda. E mais que isso, nós teremos 0,5% de premiação àqueles produtores que já aprovaram o seu cadastro ambiental rural e não têm passivo. Reconhecemos que muito por culpa do Estado, não são muitos que conseguiram aprovar, o sistema é falho, demora, mas também é um indutor para que todos pressionem o Estado, e cumpram suas pendências para que no ano que vem esses também sejam beneficiados com esse benefício de redução de taxa de juros. E uma outra linha de benefício será por boas práticas de sustentabilidade, usos de mais bioinsumos, um programa de manutenção sempre verde, que é, após as safras, manter forrageiras, capturando carbono e protegendo o solo, mas tudo isso ainda cabe de regulamentação, como será comprovado, para que nós atendamos os órgãos de controle, não corramos nenhum tipo de risco de fraude, combatermos qualquer tipo de fraude, porque, afinal de contas, esse prêmio de 0,5% será de recursos públicos, então nós não queremos nenhum tipo de ilegalidade, mas isso tem tempo para acontecer, essa regulamentação, porque, afinal de contas, esse juro ele vai pagar só ao final do contrato. Então, daqui até lá, a gente estuda uma forma com os órgãos de controle, com a FEBRABAN, com o sistema financeiro, com o Ministério da Fazenda, para que, como deve ser verificado essas boas práticas e premiar aqueles que estão avançando na sustentabilidade. É a grande inovação do Plano Safra, que premia as boas práticas da imensa maioria dos produtores brasileiros. Já está no final, Raquel. Eu percebi que ele acabou não respondendo uma parte da minha pergunta sobre o quanto que o governo vai tirar do bolso desses 364 bilhões, que é aquela taxa de equalização. A equalização, além dos aumentos de destinação de recursos de depósito à vista, poupança rural e LCAs, para a parte do Plano Safra do Ministério da Agricultura, 5,1 bilhões de reais, mas posso garantir que para a agricultura familiar é mais que isso e será anunciado amanhã. Raquel. Basília, querida, é uma grade de televisão que a gente precisa encerrar. Ministro, agradeço demais a sua presença aqui no CNN 360. Da próxima vez, prometo que vai ser com mais tempo. Obrigada, ministro. Obrigada, Basília.